Olá, meus amigos do YouTube, Newton Polidoro mais uma vez. Bom, meus amigos, continuando aqui a nossa rasqueteadeira elétrica, hoje nós vamos fazer algumas partes novas da nossa máquina. Eu quero colocar aqui na frente da máquina um suporte para a gente poder segurar a máquina, que foi a ideia que o Hamilton Júnior me deu, né? Isso aqui é aqueles suportes da esmerilhadeira Makita, né? E o Hamilton Júnior me deu a ideia de colocar um suporte, né? Ou de um lado ou do outro. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um furo aqui com rosca desse lado e do outro lado. Então o mesmo suporte da Makita eu posso rosquear aqui, ou posso rosquear do outro lado, ou posso deixar sem e usar essa parte como apoio para a mão. Então fica bem versátil, né? Para a gente poder segurar a máquina da melhor maneira possível, dependendo do trabalho que a gente quiser fazer. Bom, a primeira coisa que eu quero fazer é um suporte para apoiar toda essa superfície aqui do nosso cabo plástico, né? Esse cabo você encontra no Mercado Livre por aproximadamente R$ 15, é o cabo da esmerilhadeira da Makita. Esse aqui é uma rosca M8 e esse plástico aqui tem 16 milímetros. Então eu quero fazer um suporte para ser soldado aqui nessa região aqui da parte frontal da nossa máquina. E como essa região aqui é uma região já inclinada por causa da circunferência do tubo, eu quero ter uma superfície plana, né, nivelada aqui, e que desça e se apoie aqui nessa parte curvada. Assim eu tenho um contato total entre a superfície desse suportezinho e essa superfície aqui do nosso cabo plástico. Vamos fazer ele então. Eu tinha uma barra de aço 1045 sobrando aqui, mas você pode usar uma barra de aço 1020 também, não tem problema. A primeira coisa que eu vou fazer é deixar ela com um diâmetro de 16 milímetros e meio. Vamos lá. Aqui é a parte frontal da máquina. Essa linha aqui divisória entre o poliacetal e o metal é exatamente o centro aqui do nosso tubo, né, de aço. E o nosso suporte de mão ele vai ser colocado 8,5 mm acima dessa linha divisória. Então o que a gente tem que fazer? Eu prendi agora a barra de aço, tirei lá do torno, prendi aqui numa amostra na minha mesa de usinagens e centrei aqui o meu eixo vertical com o centro do nosso eixo que a gente acabou de usinar. E, então aquela medida de 8 milímetros lá que é acima do centro da máquina, eu tenho que deslocar também o eixo vertical da minha máquina 8 milímetros para que eu possa fazer um rasgo circular de fora a fora nessa peça. Então vamos lá, vou deslocar 8 milímetros para um dos lados, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Isso aí. Bom, agora eu montei aqui no meu eixo vertical a minha bailarina e eu setei o diâmetro dela de 64 milímetros, que é exatamente o diâmetro daquele meu tubo o diâmetro externo, né, daquele meu tubo de 2,5 polegadas que está lá na nossa ferramenta. Então eu vou ligar ela e a gente vai descer verticalmente para fazer o corte na nossa peça de aço. Vamos lá. Pronto, aí tá feita a curvatura, tá vendo? Tá com o mesmo raio do nosso tubo de 2,5 polegadas, então ele vai se encaixar direitinho lá. E agora é só retirar a peça daí. Bom, tá aqui a nossa peça, eu cortei ela lá do nosso tarugo de aço, ela é bem curtinha. E esse lado curvado, né, é justamente o raio, né, do nosso tubo de 2,5 polegadas aqui. Então ele vai se encaixar direitinho. Eu pretendo colocar ele nessa posição. E aí eu quero soldar ele, tá vendo? Bom, agora a gente vai soldar a nossa pecinha aqui no tubo de 2,5 polegadas. Então a primeira coisa que você tem que fazer é limpar bem o tubo e a parte da pecinha com acetona. Lixa primeiro, limpa com acetona e não coloque mais a mão. Depois a gente pega a pasta para solda prata, nós vamos soldar com prata, certo? E você tem que passar nas duas partes, aqui no tubo e também aqui na parte inferior da nossa pecinha. E agora a gente vai juntar as duas peças, colocar na posição correta. Agora eu vou colocar um peso de metal
em cima da nossa pecinha, que assim ela não se desloca enquanto a gente estiver soldando. Pronto, agora é só a gente aquecer com o maçarico. Tem que chegar próximo de 800 graus. Eu estou usando prata de 40%, é uma boa porcentagem, é uma boa solda. No começo você aquece lentamente para que a pasta não escorra, então ela vai começar a endurecer e ficar no lugar. Você tem que aquecer tanto a chapa de baixo quanto a sua peça. As duas vão ter que ficar levemente vermelhas para que a prata grude. E é isso aí, tá feito. Eu fiz uma limpeza, tá vendo? Tirei a maior parte da sujeira que estava aqui, dei uma lixadinha e agora é só fazer do outro lado e depois a gente pode usinar. Muito bem, eu montei aqui todo o conjunto aqui na mesa de usinagens e eu coloquei todo o conjunto em 90 graus certinho com a mesa de usinagem para garantir aqui que o nosso furo vai ser feito certinho em 90 graus, alinhado com a nossa máquina. E eu vou passar primeiro uma broca de centro e depois a gente faz um furo para colocar uma rosca M8. Eu não quero que esses cavacos entrem aqui no meu sistema todo aqui que já está até com graxa. Eu vou colocar um pano para proteger e aí a gente faz o furo. Agora eu vou passar uma broca de 4 mm, vou descer 20 mm. Bom, agora vamos passar uma broca de 1/4, que é para poder fazer a rosca M8 depois. Vamos lá. Vou descer 21 mm. Agora é só passar o macho M8 e a rosca vai ficar pronta. A última coisa que eu quero fazer é dar um passe aqui na superfície, né, para garantir que ela está bem plana. E eu também quero diminuir um pouquinho, né? Ela está com 3 mm, eu quero deixar com apenas 1 mm de altura aqui. Pronto, meus amigos, olha. Agora eu deixei aqui com 1 mm aqui nessa altura aqui. E tirei as rebarbas, né? Dei uma lixadinha na superfície. E agora é só fazer a mesma coisa do outro lado. E agora a gente pode rosquear o nosso manípulo, né? De plástico. Ó, ficou bem prático. Agora a gente pode rosquear do lado esquerdo da máquina, a gente pode rosquear do lado direito, ou pode deixar sem, né? E usar o poliacetal como cabo. Ó. Aqui dá para vocês verem como que o nosso suporte metálico criou uma superfície boa, né, para se apoiar aqui o plástico do nosso manípulo. Assim ele fica plano, né, dá firmeza e o manípulo não fica bambo, né. E está concluído, meus amigos. Vamos em frente agora para outra parte da máquina. Agora nós vamos fazer a ferramenta que vai ser presa aqui na ponta da nossa alavanca Scott Yoke. A gente precisa de um aço com efeito mola, né, ela tem que se flexionar e ela não pode se dobrar. Né? Também não pode ser muito grossa, porque senão o efeito mola dela fica muito dura. Então ela tem que ter uma capacidade de flexionamento razoável. Eu vou usar como matéria-prima essa talhadeira que é vendida em lojas de ferragens, é uma bem simples, né? Ela é feita de um aço bom, flexível, né? Um aço resistente, e 3 mm de espessura, 20 mm de largura, e ela tem uns 25 centímetros de comprimento, e eu vou usar ela como material. Eu cortei lá na esmerilhadeira um pouquinho da largura, né, porque ela estava com 20 mm, eu quero diminuir essa largura para ela se encaixar lá na nossa alavanca Scott Yoke. E esse aqui é um dos pedacinhos que saiu do corte. Né? Então eu queria mostrar para vocês como é um material de ótima qualidade, tá vendo? Veja como ele se flexiona, tá vendo? Então ele tem realmente a propriedade de efeito mola, é um aço bom para ser temperado e ele se flexiona, mas retorna, tá vendo? Então a gente vai ficar com um bom material para ser usado lá na ponta da nossa ferramenta. Bom, eu montei aqui o nosso metal numa morsa, aqui na mesa de usinagens, e eu coloquei uma ferramenta de metal duro, e nós vamos dar alguns passes para deixar ele com uma largura de 13 mm. Vamos lá.
Eu virei a peça e a gente tem que tirar desse outro lado 1 milímetro, porque ele está com 14 agora, né? Então eu quero deixar com 13, vamos tirar 1 milímetro. O ajudante aqui está ajudando só a catar cavaco, tá vendo? Cheio de cavaco em cima dele, ficando aqui no pé do torno. Né, Whisky? Whisky, só dorme. E nós temos que fazer um rebaixo aqui agora para se encaixar a nossa pastilha de metal duro, que é essa daqui. As pastilhas originais vendidas pela Biax, por exemplo, né, elas são bem caras e às vezes custam mais de R$ 200. Eu comprei essa aqui numa loja de material usado, né, que vende aquelas pastilhas usadas, e eu retifiquei ela com um disco diamantado de Grit 3000 e ela ficou novinha, tá vendo? Paguei R$ 6, então acho que vai ficar muito boa lá. Ela tem 23 milímetros por 25 e tem 1,5 mm de espessura. Depois eu vou mostrar para vocês sobre a fiação e sobre o raio aqui que a gente vai colocar, mas mais para frente. Agora vamos fazer o rebaixo aqui. Então eu vou fazer o rebaixo com 1,5 mm de profundidade e 12 milímetros de comprimento aqui. E vou fazer um leve arco aqui na parte traseira para que a pastilha se apoie em um dos lados aqui e no outro lado de lá, porque ela é curvada, né? Então vai dar um apoio melhor. Agora, para fazer aquela curvatura ali que eu quero fazer na parte frontal do rebaixo, eu vou avançar a ferramenta meio milímetro, é isso aí. E agora nós vamos descer a ferramenta e fazer o arco. Pronto, é isso aí, meus amigos, está feito o nosso rebaixo. E agora, tá vendo, eu posso pôr uma peça de metal duro como essa grande, eu posso pôr uma menor também, né? Posso pôr outras mais finas, eu posso colocar nessa posição, eu posso afiar desse lado também. Na verdade eu posso afiar os 4 lados, né, dessa placa aqui, eu posso ter ângulos diferentes, raios diferentes, né? E eu posso ter 4 lados, além do que eu também posso girar ela para o outro lado, e eu tenho duas, 4, 6, eu posso ter até 8 bordas de corte numa mesma placa. Então agora o que a gente vai fazer é um furo aqui para prender a peça superior aqui, que vai pressionar a nossa pastilha de cerâmica e fixar ela aqui na ponta da nossa ferramenta. Bom, agora a gente vai fazer um furo com uma broca de 4,2 mm, porque a gente vai colocar um parafuso M5 para segurar a peça de cima, que vai prender a nossa pastilha de metal duro. Agora, para a gente poder fazer a rosca aqui, eu tenho que anelar o aço, porque ele está endurecido com têmpera para efeito mola, e ele é duro demais para você passar o macho. Se você tentar passar um macho M5 aqui, provavelmente ou você quebra o macho, ou você no mínimo estraga o fio do seu macho. Então nós vamos avermelhar o aço, né, ele vai ficar mole, voltar a ficar mole, vai perder essa têmpera de efeito mola que ele tem. A gente faz a rosca, depois a gente tempera novamente e ele volta a ficar com a dureza para ter o efeito mola. Agora fica fácil de fazer a rosca, tá vendo? Agora o aço está anelado, né? Ele volta a ficar macio. E aí você consegue fazer a rosca tranquilamente. Eu virei a peça, né? Lá está o lado que a gente acabou de desenhar. Do lado de cá, eu vou abrir um rasgo oblongo, que é para se encaixar facilmente lá na nossa rasqueteadeira. Aqui está a parte frontal da rasqueteadeira. Aquele rasgo oblongo que a gente vai abrir agora é para que a nossa ferramenta possa entrar deslizando aqui, vai ser instalado 2 parafusos e eles vão ficar frouxos, a nossa ferramenta vai entrar por aqui com o rasgo oblongo, né, se deslizando, aí a gente só aperta os 2 parafusos e ela fica fixa. Bom, nós temos que abrir esse rasgo oblongo, a largura é de 5 mm, porque os 2 parafusos estão, são M5, e eu vou abrir ele até 19 mm de comprimento, então daqui até 19 mm para lá. Vamos lá?
Vou passar uma broca de 4 mm primeiro. Agora a gente passa uma fresa para abrir o rasgo. Depois de aberto o rasgo oblongo, nós vamos passar uma fresa de 5 mm para chegar na medida correta. Bom, aqui está a peça que a gente acabou de abrir o rasgo oblongo e ela se encaixa ali naqueles dois parafusinhos, olha lá, tá vendo? Aí é só apertar os dois parafusos e a nossa ferramenta fica fixa. Se você quiser trocar por uma outra ou quiser fazer alguma manutenção, você solta os parafusos e tira ela. Bem fácil, né? Ok. Agora nós vamos dobrar a nossa chapa de metal, mais ou menos no meio, e nós vamos colocar um ângulo nela de 15 graus. Porque a pastilha de metal duro, quando você está trabalhando numa superfície, ela deve ficar inclinada, né, com um ângulo de 15 graus em relação à superfície. Então, para você não ficar com a ferramenta inteira inclinada, você trabalha com a ferramenta na horizontal e a ponta, né, já fica inclinado 15 graus certinho para você. Bom, vamos lá, meus amigos. Eu vou aquecer com o maçarico de acetileno, que ele tem uma chama mais concentrada e fica mais fácil para a gente aquecer uma região específica, né? Mais fácil para dobrar também. É só avermelhar um pouco e dobrar. Nós temos que deixar 15 graus. Olha lá, assim, ó. É isso aí. Pronto, aí, tá feita a nossa peça. Tá certinho com um ângulo de 15 graus. Olha lá, tá vendo? E agora o que a gente tem que fazer é a última peça da nossa ponta de ferramenta, que é um clampzinho que vai ser colocado aqui em cima, que vai pressionar a nossa pastilha de metal duro que vai aqui na ponta. É o que a gente vai fazer agora. Bom, eu prendi mais um pedaço do nosso aço da talhadeira aqui para a gente poder fazer o clamp. E essa pecinha vai ter um furo central, onde vai passar aquele parafuso M5, que vai prender lá na barrinha que a gente acabou de usinar. E nós temos que fazer um rebaixo central aqui, com aproximadamente meio milímetro de profundidade, porque essa parte vai se tocar na pastilha do metal duro e essa parte se toca na nossa barrinha que a gente acabou de usinar. E o parafuso central é para fazer o aperto. Vamos lá então. Bom, agora que o rebaixo está feito, nós vamos fazer um furo diâmetro de 5 mm, 12 mm afastado aqui da borda. A gente vai primeiro passar uma broca de 4 mm e depois a gente passa a de 5. Vamos lá. Agora a broca de 5 mm para finalizar. Pronto, aí tá feito o nosso furo. Agora eu vou cortar aqui nessa linha. Eu cortei a peça, tá vendo? Agora eu vou fazer um chanfro aqui nesse canto de cá, no canto de lá, dar uma lixadinha e fazer o acabamento da nossa peça. Agora com a lima mesmo, eu vou fazer um chanfro aqui nesse canto. Vou fazer um chanfro no outro canto também, só para deixar mais arredondadinho, para ficar melhor. E depois vou dar uma lixadinha e vai ficar boa. Bom, tá feita aqui a nossa peça, meus amigos, aí. Eu fiz um chanfro aqui nessa ponta, na outra ponta também, dei uma lixadinha e ela vai se encaixar aqui, né, na ponta da nossa ferramenta para segurar a pastilha de metal duro que vai aqui. Bom, eu montei aqui a nossa pastilha de metal duro e aqui dá para ver aquele chanfro que a gente fez na parte interna do nosso suporte superior, a utilidade dele, né? Então o nosso suporte se prende apenas aqui na parte traseira e sobre a nossa pastilha de metal duro, forçando ela contra aquela base aqui da haste inferior. E fica muito prático, né, para a gente trocar, para retirar a pastilha de metal duro, para fazer a fiação, porque é apenas um parafuso, né, e fica
bem bacana e bem firme. É isso aí. Bom, agora a nossa ferramenta aqui, ela se encaixa bem fácil aqui na nossa rasqueteadeira. E ela ficou, com as medidas finais, o comprimento dela ficou com 12 centímetros, a largura ficou com 13 milímetros, né? E esse suportezinho ficou com 25 milímetros de comprimento, também 13 de largura. E o que a gente tem que fazer agora é uma usinagem no poliacetal preto, que vai tampar tudo isso daqui, né? Para que a gente possa inserir e retirar a nossa haste e também possa ter acesso aos dois parafusos, né, por cima, com a chave Allen, para poder apertar e afrouxar ele. Ok, agora é o seguinte, a medida ali daquela borda até o centro da nossa haste metálica, que segura a ponta de metal duro, é de 26,4 milímetros. Então, a gente precisa fazer um rasgo retangular aqui, né, com a distância de 26,4 milímetros ao centro. E como a nossa haste aqui tem 13 milímetros de largura, a gente precisa fazer uma largura de 14 ou 15 milímetros. Então vamos fazer um rasgo retangular aqui, com essas medidas. E também vamos fazer um rasgo aqui em cima, para a gente poder ter acesso a esses dois parafusos. A gente vai fazer um rasgo oblongo aqui em cima. Eu vou começar fazendo primeiro o rasgo oblongo aqui em cima, para ter acesso aos parafusos. Eu preciso abrir um rasgo que se inicia a 10 milímetros aqui da borda e vai até 41 milímetros de distância aqui da borda frontal da máquina. E a largura aqui dessa fresa vai ser de 5 milímetros. Vamos lá, devagar. Pronto, aí está feito já o nosso rasgo oblongo. Agora a gente tem acesso aos parafusos da nossa haste metálica da ponta da ferramenta. E agora a gente vai fazer um buraco quadrado aqui, para que aquela haste metálica da ponta da ferramenta possa entrar e sair por aqui. Muito bem, agora eu prendi a nossa peça de poliacetal na morsa, aqui na minha mesa de usinagens, e eu peguei a minha fresa, subi com 26,4 milímetros, que é o centro do nosso furo aqui, onde vai passar a haste metálica da ponta da ferramenta. E como a nossa haste tem 13 milímetros de largura, essa fresa tem 5 milímetros, eu vou andar 6 milímetros para um lado e 6 milímetros para o outro para abrir o nosso rasgo aqui para a nossa ferramenta. Ok, tá pronto. Agora, meus amigos, aqui a nossa ferramenta com a ponta de metal duro, ela vai entrar pela frente da máquina. E quando ela estiver trabalhando, né, ela vai fazer esse tipo de movimento e ela não deve se tocar aqui no poliacetal. Tem folga suficiente para cima e para baixo e para os lados para que ela não toque. Enquanto eu trabalho aqui no torno, fica a Maia e o Whisky aqui brincando com o cozinho no pé do torno aí, ajudando a catar cavaco. Bom, agora que a gente já concluiu essa parte aqui da frente, eu quero fazer uma janela aqui para a gente poder ter acesso, né, à regulagem do nosso sistema rabo de andorinha, que regula o avanço de vai e vem aqui da nossa barra Scott Oak. E eu não quero ter que tirar toda essa capa com 6 parafusos toda vez que eu quiser fazer regulagem para desbaste grosso, desbaste médio, desbaste fino. Eu quero fazer uma coisa prática. Então aqui no poliacetal eu vou fazer uma tampa deslizante. Ela vai se encaixar por aqui e vou pôr só um parafusinho para fixar. Eu prendi aqui o poliacetal na mesa de usinagem do torno. E o que a gente tem que fazer agora é usinar um rasgo, né, quadrado de 44 de comprimento por 32 de largura. Bom, eu fiz aqui a profundidade do topo até a parte aqui plana, 7,4 milímetros de profundidade. Agora, aqui está com 32, aqui com 44,
E agora eu coloquei uma fresa, ela tem 2,2 milímetros de espessura, e eu vou fazer um canal lá no fundo, que é para a tampinha se encaixar. Então a tampinha pode se encaixar lá naquele rasgo que tem lá no fundo, desce, e a gente coloca um parafusinho aqui para sustentar e ela não sai mais do lugar. É isso aí, tá feito. Dá pra ver lá o rebaixozinho lá no fundo? Então a nossa tampinha, né, quando a gente colocar ela, ela vai se encaixar lá naquela parte do fundo, aí a gente desce ela e aperta um parafusinho que vai ficar aqui na frente. Agora nós vamos abrir um rasgo aqui, que é para ter acesso lá dentro na parte da coroa, né, para poder fazer o ajuste lá do nosso rabo de andorinha. Ok, meus amigos, está feito. Agora é o seguinte, ó. As medidas aqui ficou 17 milímetros daqui dessa borda até a borda do furo. O comprimento do furo aqui ficou em 25 milímetros. E naquela borda de lá e na borda de cá eu deixei 1,5 milímetro de apoio, né, para a tampa se apoiar lá. Agora a gente vai fazer a nossa tampa e depois que ela estiver pronta a gente faz o furo aqui para fixação dela. Eu montei aqui na mesa de usinagens um pedaço daquele poliacetal que tinha sobrado, que a gente não usou, e eu prendi ela na vertical e eu vou ligar a serra aqui do torno e nós vamos cortar um pedacinho aqui desse poliacetal para fazer a nossa tampinha. Vamos lá. Eu já fiz o corte, tirei de lá, agora montei aqui na horizontal, na mesa de usinagens. E eu vou comer agora as laterais, daqui e do outro lado, para deixar a largura de 32 milímetros, que é a largura da nossa tampa. O parafuso vai ali. E aqui a gente vai fazer agora um rebaixo para deixar aquela orelhinha que vai se encaixar lá na tampa. Vamos lá. Bom, a parte de cima da hastezinha está feita. Agora eu botei a fresa 2 milímetros para lá e abaixei ela 3 milímetros. E agora a gente vai cortar ela. Vamos lá. É isso aí, ó, dá pra ver certinho aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é aquele dentinho que vai se encaixar lá naquele rasgo que a gente fez dentro da nossa tampa. E aqui é onde vai o parafuso. Agora eu coloquei uma fresa de 2,5 mm e a gente vai cortar fora a peça. Vamos lá. Ok, eu retirei a peça lá do tarugo de poliacetal, montei ela com a parte curvada para baixo aqui na morsa, tá vendo? E agora a gente vai dar um passe superficial para que ela fique na altura, com a espessura correta, né? Vamos lá. Um passe bem fino. Bom, aí eu peguei a lima, tá vendo? E com um pouquinho de paciência fui limando todos os cantinhos até ela ficar bem redondinha, com os mesmos raios da nossa tampa, né, de poliacetal. E tá feito, tá pronto a nossa tampa. Então ela se encaixa certinho aqui na nossa tampa de poliacetal. Ó, você põe primeiro aquela parte, desce, tá vendo? E agora a gente vai colocar um parafuso aqui na ponta para fixação dela. Olha lá que legal que ficou. Muito bem, eu prendi agora o poliacetal aqui na mesa de usinagens e nós vamos fazer o furo, né, aqui para depois colocar nosso parafusinho para segurar a tampinha. Estou usando uma broca de 2,5 mm porque a gente vai colocar um parafuso M3. E como a cabeça do parafuso mede 5,5 mm, né, eu vou fazer um rebaixo para ela de 6 mm. Então a distância da broca até a borda é de 4 mm. Vamos lá.
Agora eu estou passando uma broca de 3 milímetros só até essa profundidade, que é para o parafuso ficar passante aqui nessa tampa, né? A parte de baixo vai ter rosca. E pronto. Agora é só a gente fazer rosca. Eu quero fazer um rebaixo agora para a cabeça do parafuso se encaixar. E então eu coloquei uma fresa de 6 milímetros e nós vamos descer ela até fazer um rebaixo de 0,8 milímetros. Tá aí, meus amigos, tá feito aqui, ó. Aqui dá pra ter uma ideia de como a gente vai ter acesso lá dentro, tá vendo? Eu tô girando o motor e aqui a gente tem pleno acesso aos parafusos para mexer o rabo de andorinha, tá vendo? Então fica fácil de fazer a regulagem, também fica fácil para fazer a lubrificação, né? Colocar mais graxa se precisar. E depois é só tampar, então a gente põe a tampinha, desce e aí é só colocar o parafusinho. Coloquei o parafusinho para vocês verem como fica, tá vendo? E está concluída a nossa tampinha. Ok. É isso aí, meus amigos. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, que está ficando muito comprido, né? E a gente progrediu bastante, já fizemos aqui a ferramenta frontal, fizemos lá o suporte nos dois lados para colocar o manípulo, que foi a ideia do Hamilton Júnior. Obrigado, Hamilton, pela ideia, gostei bastante, vai ser muito útil. Fizemos a tampinha para ter acesso à alavanca Scott Yoke e também o ajuste, né, do curso aqui da ferramenta. E no próximo vídeo a gente vai fazer a tampa aqui para fechar a parte do motor e vamos começar a fazer o acabamento, pintura da nossa máquina. Eu agradeço a todos que se inscreveram no meu canal. Se você tiver algum comentário, deixe aí o seu comentário. E Newton Polidoro vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima, meus amigos.